O título do relato é Assim na Vida como na Morte. Vamos ver do que se trata. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados, como estão? Espero que estejam todos bem. Pode me chamar de fulana mesmo. Todos os nomes desse relato foram trocados e está tudo dentro dos conformes. Pode ler sossegada. Obrigada. Desculpe-me o tamanho do relato, que está enorme. Eu resumi e tirei tudo que era desnecessário. Me perdoe também se tiver algum erro de português. Eu corrigi todos que encontrei. Mas vai que passou algum, né, pelos olhos cansados dessa velha aqui. Bom relato, espero que goste. Agradeço muito o esforço por escrever certinho, corrigir e tudo mais. Isso ajuda muito a leitura e ajuda muito na compreensão do seu relato também, que as pessoas vão compreender, porque eu vou conseguir ler bem certinho e isso também ajuda muito que o seu relato seja escolhido para ser lido aqui. Muito obrigada. Agora sim, vamos continuar. Esse relato começa no final dos anos 80, entre 1986 e 87. Eu tinha por volta dos meus 7 anos, quando meu pai sofreu um grave acidente de carro e acabou por falecer. A minha mãe ficou desolada e, devido a uma criação extremamente machista que teve em sua infância, ela rapidamente ficou à procura de outro marido. Veja bem, Ana, a minha mãe era uma mulher endinheirada, mas nunca fez faculdade. Meu avô basicamente a criou para ser uma pessoa a moldes bem antigos, para casar e servir a casa. Por ser uma viúva endinheirada, é de se imaginar que atraiu o olhar de muitos homens interesseiros. Mas dentre todos, o que mais se mostrou atraído foi um rapaz charmoso, bonito, muito bonito, que aqui vou chamar de Maledito. Maledito era um homem de uma lábia absurda. Se mostrava ser uma pessoa excelente. Era pai solteiro, ao que parece lutou pela guarda de seu filho, Maledito Júnior, com unhas e dentes, para passar a pose de boa pessoa. Minha mãe então começou a se envolver com ele, até que em 1988 eles acabaram se casando. Então nos mudamos, ela, meu irmão e eu, para morar com os dois maleditos. Meu irmão era 3 anos mais velho que eu. Ele sempre foi um rapaz bastante esperto, mas muito tímido, daquele tipo bem caladão. Devido a um relato antigo que eu ouvi aqui, eu vou dar-lhe o nome simbólico de Emanuel. Emanuel não bicava muito com o Maledito Júnior. Tiveram algumas brigas logo de início, mas meu irmão era muito próximo da minha mãe e acabou tentando não brigar com ele para não deixá-la triste. Ele também não se dava muito bem com o Maledito, mas mantinha uma política da boa vizinhança. Eu tinha uma relação normal com o Maledito, porém era muito próxima do Maledito Júnior. Do mesmo modo que seu pai, ele tinha uma lábia incrível. Uma pessoa extremamente manipuladora. A nova casa tinha um aspecto muito estranho. Era basicamente feita para ser escura. As janelas eram todas no alto, sendo que apenas as janelas da cozinha e da sala eram feitas para se ver o chão ou para se ver do chão. As outras só existiam para entrar o mínimo de iluminação natural. A casa, então, era escura e úmida. Outra coisa que chamava atenção logo de cara era um relógio cuco que tinha na parede, assim que se entrava na casa. Maledito sempre se orgulhou desse relógio. Ao que parecia, ele era um relógio importado, caríssimo, que ele havia ganhado em uma aposta. A casa também tinha uma energia negativa. Constantemente eu via vultos e me sentia observada durante toda a minha estadia naquela casa. Maledito mudou então da água para o vinho, pouco tempo depois que nos mudamos. Era extremamente folgado e grosseiro. Brigava constantemente com a minha mãe e dava socos na parede. Dava socos na parede, na mesa e chegou a agredi-la fisicamente. Minha mãe ficava então cada vez mais depressiva. Minha mãe sofreu nesse casamento por 2 anos.
Eles terminavam e voltavam várias vezes. Mas se nada tivesse acontecido, meu irmão, que nessa época já tinha seus 14 anos, se intrometia no meio das brigas para defendê-la. Peraí. Tá. Eles terminavam e voltavam várias vezes como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, que nessa época já tinha seus 14 anos, se intrometia no meio das brigas para defendê-la. Porém, o maledito era um homem de mais de 1,80 m de altura. Ele era bem forte. Meu irmão não tinha mais de 1,65 m de altura, era bem franzino e acabava por apanhar junto. Eu nunca tive coragem de me intrometer e muitas vezes eu era levada pelo maledito Júnior para fora do cômodo durante as brigas. Como eu estava dizendo, minha mãe aguentou esse casamento por 2 anos. Até que em 1990, ela já sobrecarregada de tanto sofrimento, acabou tirando a própria vida. Ana, eu sofri muito na morte da minha mãe. Mas o meu irmão basicamente foi destruído. Ele perdeu o pouco do brilho que ainda restava em seus olhos. O velório da minha mãe foi extremamente lindo. Maledito, sendo falso como era, comprou flores lindas, um caixão e uma roupa lindíssima, tudo impecável. Ele chorava como uma criança, dizia que faria de tudo para cuidar da melhor maneira possível de mim e do Emanuel, como a única lembrança dela. Meu avô e tio, pai da minha mãe e seu irmão, não compareceram ao funeral. Eu nunca soube o motivo e posso contar nos dedos de uma só mão quantas vezes eu os vi pessoalmente. Os parentes do meu pai eu nunca vi. Somente amigos do maledito e da nossa mãe estavam presentes. Durante o velório, Maleditinho ou Maledito Júnior ficou ao meu lado o tempo todo. Emanuel ficou sentado em um canto onde dava para ver o caixão. Minha mãe estava com uma expressão serena, de descanso, não aquela expressão melancólica que ela tinha em casa. Emanuel só mantinha um olhar vazio, mas não derramou uma lágrima durante o velório. Eu acho que a dor era tamanha que ele nem conseguiu fazer isso. Durante toda essa história da minha infância, o meu maior arrependimento é ter sido somente espectadora. Eu me sinto muito culpada, pois talvez se eu tivesse sido mais ativa, eu tivesse conseguido mudar o curso da história. Mas que jeito, 7, 8, 9 anos de idade, não tem muita coisa o que se fazer. Ao chegarmos à casa depois do enterro, o maledito disse que agora era obrigação do Emanuel fazer os serviços da nossa mãe, que se ele não quisesse ir junto comigo para a rua, era para ele fazer tudo, olha só. Ana, como eu disse no início do relato, minha mãe era endinheirada, pois a família dela tinha dinheiro mesmo, mas o meu avô não fez questão nenhuma de ficar com a gente, nem o nosso tio. Eles entraram em um acordo, enviaram dinheiro para o maledito nos bancar e nós morávamos com ele. E lógico que o maledito não gastava os muitos cruzados que ganhava com a gente. Meu irmão então começou a se desdobrar para cobrir a minha mãe. Ele limpava, passava, cozinhava e estudava. Ele ficava exausto. Eu ajudava da maneira que eu podia, mas ele sempre fazia questão de fazer sozinho. Maledito Júnior também não gostava que eu fizesse. Reclamava para o pai, que rapidamente ia brigar com Emanuel, dizendo que mandou ele fazer, e aí batia nele. Ele apanhava constantemente. Tinha vários hematomas no corpo e mesmo no calor ele usava mangas longas para esconder. Os meses se passaram e as coisas continuavam do mesmo modo. Emanuel fazendo tudo e apanhando constantemente. Eu sinto que durante esse momento a casa ficou mais tenebrosa. Eu constantemente via cada vez mais vultos e sentimentos ruins dentro da casa. No final do mesmo ano, 1990, um carro com 2 amigos do maledito parou na frente da casa. Ele então chamou o maledito Júnior e o Emanuel para sair com eles. Disse que era para eu ficar em casa sozinha e saíram. Passou 1, 2, 3 horas, até que anoiteceu e eles não voltaram.
Por volta das 7 da noite, escuto gritos do meu nome no portão. Eu fui abri-lo e entrou meu irmão. O maledito disse que ele e o filho iam voltar só de manhã e que era para trancar tudo. Peraí. Por volta das 7 da noite, escuto gritos chamando pelo meu nome no portão. Eu fui abri-lo e entrou meu irmão. E acho que o meu irmão disse que deu o recado que o maledito disse que ele e o filho iam voltar só de manhã e que era para trancar tudo. Meu irmão estava com o cabelo todo desgrenhado, com a roupa abarrotada e com um olhar apático e morto, olhando para um vazio. Se antes seus olhos não possuíam mais o brilho, agora o seu rosto não tinha mais vida. Era como um corpo vazio ali. Ele nem falou comigo, subiu e entrou direto para o banheiro. Após tomar um banho, ele entrou no quarto e chorou. Apesar de dormirmos em quartos separados, nossas camas ficavam uma do lado da outra entre a parede. Então dava para ouvi-lo chorando, abafado no travesseiro. Ana, eu nunca soube o que aconteceu naquela noite, mas eu acredito que meu irmão sofreu algum tipo de abuso. Quando eu fui ao banheiro, eu vi no lixo um papel higiênico com sangue. Eu não fiz nada e novamente fui apenas espectadora de tudo que ocorreu. Mais uma vez o tempo passou e as coisas continuavam a mesma. Emanuel nem forçava mais o sorriso. Era sempre a mesma expressão apática de sempre, como se fosse um corpo vazio. Algumas vezes o maledito ainda saía com ele e com o maleditinho, e eu ficava sozinha. Estamos nessa parte da história em janeiro de 1992. Eu estava com 13 anos, Emanuel com 16. Uma coisa eu tinha Emanuel com 16 e uma coisa tinha acontecido desde o ano anterior. Meu irmão sempre fazia uma rotina às quartas-feiras. Ele chegava da escola comigo, fazia o almoço para o maledito que vinha comer em casa e quando ele voltava para o trabalho, Emanuel saía de casa por mais ou menos 1 hora e me pedia para ficar sozinha e guardar segredo. Eu obedecia, é claro, pois eu não queria metê-lo em mais problemas. Eu perguntava onde ele ia, mas ele não me contou. Disse que era uma surpresa. Em uma noite de domingo, o maleditinho havia saído com os amigos e o maledito estava vendo um filme qualquer que ele tinha. Enquanto eu estava na cozinha com o Emanuel, que cortava alguns legumes para guardar na geladeira, então o maledito gritou que era para levar um pedaço de bolo para ele com suco e que era para ser rápido, pois senão ele ia pegar... Porque senão ele iria pegar e aí seria bem pior. Gente do céu, vocês estão imaginando comigo assim 1000 formas assim de... Bom, continuando. Ana, meu irmão apertou a faca com força nesse momento. Ah lá, tô falando que nesse momento vocês estão pensando a mesma coisa que eu. Sua expressão, que era um olhar vazio, se tornou um olhar de raiva. Ele olhou para mim e disse: Fulana, sobe pro quarto. Eu ia indagar o motivo, mas ele olhou para mim e deu um pequeno sorriso e falou: por favor. Eu disse que eu iria e subi as escadas. Abri e fechei a porta, porém eu fiquei do lado de fora, no pé da escada, tentando ouvir e espreitar o que acontecia. Pelo olhar de ódio que o meu irmão fez, eu pensei que ele era capaz de tentar algo contra o maledito. Mas não. Ele foi com o pedaço de bolo e entregou para o maledito com um sorriso no rosto e falou algo que ficou na minha cabeça. Mesmo não entendendo o motivo, ele falou: esse eu fiz especialmente para você. Ah, rapaz, já sei o que ele fez e dessa vez eu não tô nem brava. Bom, não sei se é a melhor forma, mas, né, eu não o culpo. Depois ele voltou para a cozinha. Eu não entrei devagarzinho no quarto. Depois ele voltou para a cozinha. Eu então entrei devagarzinho no quarto e deitei na cama para tentar dormir. E não consegui.
Eu ficava pensando e pensando, percebi que depois de umas 2 horas que ficou um silêncio enorme na casa e meu irmão não subiu para o quarto, eu abri e desci as escadas. Olhei para a sala e o maledito dormia. A TV estava com aquelas imagens de barras coloridas. Antigamente as emissoras encerravam suas programações de madrugada e ao olhar para a entrada, estava lá meu irmão, tentando pegar o relógio cuco da parede em cima de uma cadeira. E ao me ver, ele desceu, veio até mim e tivemos esse diálogo. Ele disse: fulana, por que você está acordada? E eu disse: eu não consigo dormir. Por que você está mexendo no cuco do maledito? Ele vai brigar com você. E ele respondeu: não vai não, fica calma. Então ele me abraçou, foi um abraço demorado. Ele então se soltou, me deu um beijo na testa e disse: eu te amo, tenta dormir, tá? Eu subi e quando cheguei ao topo da escada, olhei para ele lá embaixo. Seu rosto tinha um sorriso e sua expressão estava calma, porém seus olhos estavam vazios. Os olhos dele eram aqueles marrons tão escuros que parecia preto. Não dava para enxergar a pupila e eram bem profundos. E ele então disse com uma voz de sussurro: boa noite. E eu entrei no meu quarto. Escutei a porta principal batendo e ele saiu de casa. E eu fiquei preocupada, mas não fiz nada e acabei adormecendo. Acordei no dia seguinte com gritos no portão. Ao descer, vi que o maledito já havia levantado também e atendido. Fui para perto da porta para ver o que ocorria. Era uma moça que chamava no portão. Vou chamá-la aqui de Maria. Ela era uma mãe de santo de um terreiro da cidade. Ela disse para o maledito que o meu irmão havia feito um trabalho para ele com seu filho. Ela disse para o maledito que o meu irmão havia feito um trabalho para ele com seu filho Lúcio e que, como não tinha dinheiro, entregou o velho relógio cuco como pagamento. Ela disse também que desfez o trabalho e que estava devolvendo o cuco, pois não poderia aceitar aquilo e que já havia brigado com o filho dela. A hora que tem que fazer, aí não faz. Maledito, na maior cara de pau, se fez de chocado, mas disse que ia conversar com ele. Que não entendia como que o meu irmão poderia odiá-lo tanto, se ele se esforçava tanto para cuidar dele, mas que não tinha problema nenhum. Ao entrar em casa e fechar a porta, sua expressão mudou, daquele rosto simpático para um rosto perverso. Ele colocou o relógio de novo na parede e subiu com raiva para o quarto de Emanuel. Mas como assim? A mulher sabia o endereço, sabia tudo? Você vai lá, pede para fazer o trabalho, fala o endereço, fala tudo e a pessoa vai lá, simplesmente devolve? Agora eu tô ao contrário. Nesse caso, eu já tava torcendo para... Bom, vamos continuar. Ao entrar em casa e fechar a porta, sua expressão mudou. Já li isso aí. Colocou o relógio de novo na parede e subiu com raiva para o quarto de Emanuel. Eu fui atrás e quando ele abriu a porta, encontramos o corpo do meu irmão. Ele também havia tirado a própria vida. Maledito jogou pragas e xingou várias vezes. Não vou descrever nada aqui, pois não é correto e também não acho que ninguém mereça ouvir aquilo. O velório foi igual ao da minha mãe, impecável. Meu avô e meu tio apareceram nesse velório. Ambos eram bastante semelhantes à minha mãe e também a Emanuel. Eles usavam um terno bem chique, pareciam ter bastante classe. No entanto, não ficaram muito tempo e já foram embora. O maledito de novo fez aquele papel de santo e todo mundo caiu na dele. Agora quem tinha o olhar vazio era eu. Maleditinho já estava distante de mim, estava basicamente sozinha ali. Ao chegar a casa, eu subi e deitei na cama e chorei. Chorei e chorei até dormir. Acordei no fim da tarde com os olhos pesados, a cabeça doendo. Desci para tomar um copo de água. Quando o maledito me viu, falou: vai fazer o jantar. De maneira bem grossa. Eu olhei para ele com os olhos arregalados e ele me agarrou pelo braço e praticamente gritou: não ouviu? E começou a me arrastar em direção à cozinha. Do nada ele me largou e começou a se debater e gritar:
Tira de mim! Tira de mim! Ele gritava e se arranhava e girava e se estapeava inteiro. Se arranhou com tanta força que chegou até sangrar. O maledito Júnior desceu as escadas correndo para ver o que estava havendo. Então, ao tentar ajudá-lo, tudo parou. Ele olhou para mim ofegante, todo arranhado, e foi em direção à escada para subir. O filho foi atrás e eu ignorei aquilo e fui rapidamente fazer a comida, pois estava com medo de começar a ser agredida também. 1 mês se passou desde a morte de Emanuel. Eu fiquei com o peso de fazer as tarefas domésticas em casa. Maledito sempre brigava comigo, mas quando vinha me bater, ele tinha aqueles mesmos ataques de antes. Também tinha constantes pesadelos e às vezes tinha as crises do nada. Estava fazendo algo e do nada ele começava a se contorcer, caía no chão e parecia estar apanhando. Eu ficava com muito medo desses surtos e não tentava nem chegar perto. O único que o acudia era o filho, que muitas vezes recebia tapas e era empurrado. No dia que se completou 1 mês de falecimento dele, eu fui visitar o túmulo da minha mãe e depois o dele. Ao chegar em seu túmulo, eu comecei a me sentir tonta, comecei a respirar pesado e me senti puxada para cima com uma força muito grande. Foi tão rápido que eu mal consegui montar na minha cabeça por onde eu passei. Parei em uma sala e bem suja, as paredes eram de tijolos, escutei barulhos de correntes atrás de mim e ao me virar eu vi o maledito. Ele estava sujo e maltrapilho, cheio de sangue, os cabelos estavam falhos, era horrível. Ele se arrastava, puxando com as mãos em minha direção, falando bem fraco: "Por favor, ajuda, ajuda, socorro!" E repetia: "Ajuda, ajuda!" Ele estava vindo na minha direção e eu ia cada vez mais para trás, quando as correntes começaram a puxá-lo para trás, e eu ia cada vez mais para trás quando as correntes começaram a puxá-lo para trás. Enquanto ela o puxava, ele gritava de dor e pedaços de sua pele ficavam pelo chão. Era horrível e tinha um cheiro podre. Atrás dele surgiu do nada o meu irmão. Em uma mão ele segurava um chicote. Ao olhar para ele, o maledito colocou a mão na frente do rosto como se pedisse súplica. De nada adiantou. Meu irmão lhe deu uma chicotada e ele gritou de dor. Eu então falei para ele parar, perguntei o motivo dele fazer aquilo e ele me respondeu que não podia e que não queria. Eu perguntei novamente o porquê e ele veio para perto de mim e disse: "Eu preciso tirar isso de mim. Desculpa, fulana." Então ele colocou a mão em meu ombro e me empurrou, que na mesma velocidade que eu fui puxada para cima, eu fui arremessada para baixo e parei na mesma posição que estava no cemitério. Parecia que eu havia chocado com o meu corpo. Sabe a sensação de quando você bate a mão em algo e fica assim latejando e formigando? Era aquela mesma sensação, só que no corpo inteiro. Enquanto eu me recuperava do que tinha acontecido, ouvi uma voz masculina atrás de mim, falando: "Você viu ele, não é, mocinha?" Ao virar, eu vi que era Maria, a mesma que havia entregado o cuco de volta para o maledito. Porém, não era a voz nem a expressão facial dela, era apenas o corpo. A entidade que estava incorporada disse que sabia que eu iria ali e decidiu me levar para ver o meu irmão antes de me explicar o que estava acontecendo. Agora também quero saber, agora também fiquei confusa. A entidade me explicou que Emanuel fez um feitiço contra o maledito. Esse trabalho era um trabalho muito poderoso. Era um trabalho triplo, que formava um triângulo. Ele amaldiçoou algo que lhe deu de comer, o bolo. Uma coisa de extremo valor, o relógio cuco, e por fim deu um ingrediente muito poderoso, sua própria vida. Disse também que foi muito inteligente ao fingir que deu o relógio cuco de pagamento, quando na verdade ele que estava enfeitiçado.
só precisava fazer com que Maria, seu cavalo, devolvesse, e que o trabalho que ela desfez era falso. Que o trabalho que ela desfez era falso, feito apenas para despistar. Ele fez esses trabalhos com o filho da Maria, Lúcio, que era envolvido com coisas erradas, e que Lúcio também fora o responsável por fazer o feitiço de amarração que prendeu a minha mãe ao maledito e a levou à morte. Lúcio sempre fez para quem pagava mais, e como Emanuel não tinha dinheiro, lhe fazia diversos favores íntimos todas as quartas-feiras em troca desse feitiço. Gente do céu. Ele basicamente amaldiçoou o maledito a sofrer em suas mãos. A entidade me disse também que nunca viu alguém semear tanto ódio dentro de si, e que seria muito difícil quebrar esse trabalho, pois além de ser um trabalho triplo, que como já dito é muito poderoso, o ódio de Emanuel também é de extremo poder. Uma alma com tanto ódio acumulado pode fazer muito estrago. O maledito, por ser uma pessoa má, também não possuía muitos espíritos de luz ao seu lado, não, e que após fazer a amarração perdeu praticamente todos, deixando muito espaço para o obsessor. E que o único que poderia ajudar era ele mesmo, procurando ajuda para se limpar dessas energias negativas, mas isso seria um trabalho árduo e demorado, podendo durar meses, talvez anos. Mas alguns anos se passaram, e o maledito ficava cada vez mais e mais louco. Ficou magro, começou a beber e a fumar, constantemente se arranhava e se machucava. Por diversas vezes tentou tirar a vida, não conseguia, sempre alguma coisa o impedia, e eu sabia o que era. O meu irmão, que o torturava e não permitia que ele morresse. Eu fazia visitas a Maria, que incorporava a entidade e me dizia como meu irmão estava, sempre na mesma, descontando sua raiva no maledito. Tentei mais de uma vez falar com o maledito para procurar ajuda. Tentei também falar com o maleditinho, sem sucesso. Todo ano eu faço visitas ao túmulo do meu irmão e da minha mãe, na data de morte deles. Então, eles estão no mesmo cemitério. No terceiro ano da morte dele, eu senti aquela sensação de novo, fui puxada para aquela sala, dei de cara com o maledito, agora mais machucado e cadavérico que antes. O cheiro era insuportável e tinha várias formigas gigantes mordendo ele, que se contorcia de dor. As formigas eram do tamanho de uma caneta. Dava para ver claramente os olhos até. As mandíbulas, era assustador. Atrás de mim, meu irmão chamou meu nome. Eu olhei para ele, estava com um rosto cansado, parecia mais magro. Ele sorriu para mim e disse: "Você tá tão bonita, cresceu tanto." E eu comecei a suplicar para ele parar com aquilo, que se não fosse pelo maledito, que se não fosse pelo que o maledito... que se não fosse pelo... Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Comecei a suplicar para ele parar com aquilo, que se não fosse pelo maledito, fizesse por mim e por ele, pois teria que pagar por tudo aquilo. Ele teria que pagar por tudo aquilo. Ele me ignorou de novo e falou: "Estava com saudade de te ver pessoalmente." Eu tentei insistir mais uma vez e ele me encarou com aqueles olhos escuros e profundos e deu uma risada tímida. "Você tem um coração tão bom, você é um doce, fulana." Eu atravessei o chão e comecei a cair. A sensação era como estar afundando em água, mesmo estando seca. Também não tinha nada, era um escuro que não dava nem para ver o meu corpo. Eu apenas senti que estava afundando naquela água, senti que fiquei uns 3 minutos assim, e dessa vez foi como acordar. Não parecia que eu fui jogada contra o meu corpo, como da última vez. Assim que fiz essa visita, corri para a casa de Maria. Ela já estava incorporada, me esperando. Entrei para conversar com a entidade. Disse que tínhamos que ajudá-lo, que tinha que ter uma maneira. A entidade me interrompeu e falou: "Olha, fulana, não há o que fazer. Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado.
Você tem uma alma muito boa por querer o bem de todos, mas o mundo não é tão simples assim. Você precisa perder essa sua inocência. E continuou. Também pare de ficar se culpando por tudo. Vai acabar te matando. Aprenda a se perdoar. Esses ensinamentos eu carrego comigo até hoje. Lembrando aqui que ela estava querendo salvar o irmão, porque com tudo isso que ele pediu de negativo para que acontecesse com o maledito, ele também ia pagar por isso, digamos assim, né? Bom, quando completei 18 anos, o maledito me expulsou de casa. Me jogou na rua e disse que não tinha mais responsabilidade nenhuma e que era para eu me virar. Jogou minhas coisas em uma mala e colocou na rua. E depois disso ficou gritando dentro de casa como se estivesse apanhando. Fui até Maria e pedi para ficar lá, até que me estabilizasse. Encontrei emprego de costureira em uma cidade vizinha e acabei me mudando para lá, onde vivo até hoje. Mantive contato com Maria, que me dizia o que acontecia com o maledito. Eventualmente me casei e tivemos uma filha em 2005, a qual dei o mesmo nome da minha mãe. Em 2010, Maria acabou falecendo e não soube mais dos maleditos. A última coisa que ela havia me contado era que, devido a uma tentativa de tirar a própria vida, o maledito acabou ficando tetraplégico e o maleditinho teve que cuidar dele. Eu senti pena pelo maledito, agora ele estava preso dentro da sua própria mente com Emanuel, que continuava o maltratando e descartando seu ódio. Em 2015, uma velha cliente me chamou no Facebook e pediu para eu fazer vestidos de madrinha para o casamento dela. Diz que gostava dos meus desenhos e eu fiz com todo prazer. Quando ela pegou os vestidos, mal falou comigo, o que eu achei estranho, já que era minha cliente já fazia muitos anos. Quando vi sua foto de casamento no Facebook, adivinha com quem ela estava se casando? Com o maleditinho. Olha como a vida é cheia de coincidências, ou não, né? Ela, apesar de não falar comigo, sempre curtia as minhas publicações e não chegou a me excluir, e eu respeitei a decisão dela. Agora, em 2020, em outubro, vi uma publicação em seu Facebook falando que o maledito havia falecido, vítima do vírus, e que o maleditinho estava internado e pedia orações por ele. Eu fiquei triste, obviamente, pela morte, mas desejei que ele finalmente tivesse paz. 2 semanas depois disso, ela publicou que o maleditinho também havia falecido. Mandei os meus pêsames na publicação e no chat, porém sem resposta. Ela apagou meu comentário e visualizou e não respondeu minha mensagem. Não sei o motivo, mas não a culpo. Conhecendo a lábia do maleditinho, imagino o que ele falou de mim para ela. No início desse ano, 2021, fui fazer minha visita anual ao túmulo de Emanuel e decidi levar minha filha junto pela primeira vez. Ao chegar lá, eu coloquei as flores no túmulo, quando pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, eu fui puxada de novo. Cheguei à sala e vi o maledito, que estava em alta decomposição. Ele estava com os pés sobre uma chapa de metal e embaixo havia uma fogueira. Ele soltava fracos grunhidos, como se não quisesse gritar. Ao seu lado estava o maleditinho, me implorando por ajuda, falando: "Fulana, me salva, por favor, me salva." Ele estava todo machucado, assim como o maledito durante a primeira vez que eu o vi, porém estava reconhecível ainda. Se eu não soubesse que era o maledito ali, eu não o identificaria. Emanuel então apareceu e o mandou falar. Emanuel então apareceu e o mandou calar a boca. Acho que é isso, e ele o fez rapidamente. Vi meu irmão e não acreditei. Ele estava fraco, extremamente magro, seus cabelos caíam sobre o rosto, ele parecia um zumbi. Seu rosto estava cadavérico e pálido, com olheiras profundas. Ele não falou nada, me deu um abraço bem longo e depois um beijo na testa e me disse: "Eu te amo, fulana, estou sempre com você. A fulaninha, minha filha," ele disse, "a fulaninha é linda, é a sua cara." Não tentei nem ao menos pedir para ele parar. Eu sabia que não ia dar certo.
Ele então me deu um aceno com a cabeça e novamente fui arremessada contra o meu corpo. Ao voltar, minha filha me perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim. Uma voz conhecida surgiu atrás de mim e falou: "Quanto tempo, hein, fulana?" Era uma moça jovem, incorporando a velha entidade, que disse que aquele era seu novo cavalo. Ela me chamou para conversar e disse que sempre acompanhava Emanuel, que não imaginava que o ódio dele era tamanho, pois já era para essa tortura ter acabado, que o maledito estava pagando até demais da conta, e que Emanuel infelizmente ainda teria que pagar muito. Disse também que o maleditinho foi salvar o pai depois de desencarnar e acabou sendo preso pelo meu irmão, que começou a torturá-lo também. Mas devido ao maleditinho ter espíritos de luz ainda e uma das partes do trato ter se quebrado, o feitiço do bolo que só dura enquanto o corpo físico tiver vida, era bem provável que tudo isso acabasse em pouco tempo. Ele disse que Emanuel está muito fraco por manter o maledito preso por tanto tempo. Minha filha ficou sem entender o que estávamos conversando e assim que me despedi da entidade, eu contei toda essa história para ela, que ficou chocada e me disse que eu deveria mandar para o canal Assombrado. Eu vou ter que dar uma pausa que eu tô sozinha, a campainha tá tocando, eu vou ter que ir lá, gente, só um minuto. Pronto, voltei. Vamos continuar aqui. Peraí, então, só vou repetir o finalzinho aqui. Bom, minha filha ficou sem entender o que a gente estava conversando e aí eu expliquei tudo para ela, que ficou chocada e me disse que eu deveria mandar essa história para o canal Assombrado. Conheci o canal, então, após isso e me apaixonei. Os relatos e os vídeos do Matheus são as melhores companhias possíveis para se limpar uma casa e para uma costureira que fica horas na frente de uma máquina. Minha filha vem insistindo para eu escrever esse relato desde então. Mal sabe ela que estou escrevendo Mal sabe ela que estou escrevendo na escola, não sei, e que se ele for para o canal, ela com certeza está ouvindo, pois não perde um vídeo. Não sei que tipo de lição tirar dessa história. Agora chega o Matheus com tudo, cantando, falando alto. Ei. Não sei que tipo de lição tirar dessa história, que infelizmente ainda não acabou. Ao que já havia percebido, nos relatos de Maledite, alguns parecem já nascer maus, como o caso do Maledito, e outros parecem ser criados, como o caso do meu irmão, que infelizmente se tornou uma alma perigosa e vingativa, extremamente cheia de ódio. Então acabou que ele pode também ser considerado um maledito nessa história. Não posso dizer que concordo com as atitudes do meu irmão, discordo veementemente. Porém, não posso dizer que não entendo os motivos dele de ter feito o que fez. Foi daí que veio o nome do título desse relato, Assim na Vida como na Morte,
pois ele fez o nosso padrasto sofrer, assim na vida, como mesmo depois da morte. Fez sofrê-lo em vida e depois da morte. E também para fazer um jogo de palavras com o título do filme Assim na Terra como no Inferno, que eu vi esse ano e tive a ideia do título. Esse eu não assisti. Como disse lá atrás, talvez se eu fosse menos espectadora e mais ativa, isso não tivesse ocorrido da forma que ocorreu. Mas o que você poderia fazer com 7, 9, 10 anos de idade, né? Não sei. E é o que a entidade falou, não se culpe tanto. Ao que me parece, minha mãe também não consegue reencarnar novamente devido ao peso de ver o filho fazendo tanto mal. A entidade também me disse que Emanuel não permite a entrada dela lá, pois talvez ela fosse a única que pudesse pará-lo. E você, Ana, o que acha dessa história? Vou apenas dizer aqui para serem bons, não para receber nada em troca, mas porque é o certo. Ter paz de espírito é a melhor coisa que pode ocorrer com um ser humano. Também vou dizer para saberem perdoar as pessoas e que aprendam ainda a se perdoar e que também saibam a hora de desistir, pois como bem me disse uma boa entidade há muito tempo atrás, não há como ajudar quem não quer ser ajudado. Deus abençoe a todos vocês e tenham um excelente dia ou noite. Muito obrigada, um beijo para você. Já quero dizer aqui que você é de uma alma evoluída, porque perdoar alguém como maledito é muito difícil. Eu entendo perfeitamente o que o seu irmão teria feito. O que teríamos feito no lugar dele? Não sei se seria algo muito diferente. Não sei. Porque, cara, olha, não vou comentar muito aqui porque senão vira proibidão, tá? Mas, realmente, a gente, mesmo que seja... mesmo que o maledito tenha sido a pior pessoa do mundo, o que o Emanuel fez também foi lidar com forças malignas, sei lá, com forças, com entidades pesadas, né? São coisas muito pesadas para se lidar e a gente sabe que tudo tem um preço. E aí eu não entendo desse coisa aí do pós-vida continuar. Eu já li, já vi que ocorre, né? Tem esse lance dos obsessores lá que continuam judiando do povo. Bom, sendo alguém como o maledito era, você vai criar um monte de obsessores no seu pós-vida, né? Em vida, pós-vida e tudo mais, né? Coisa ruim atrai coisa ruim. Mas o que fazer? Eu acho que seu irmão já estava pé da vida com o que ele viu o maledito fazendo com a mãe, viu o que a mãe fez por causa do maledito, e aí depois tudo que o maledito fez com ele e o medo dele repetir isso com você. E aí ele falou com ela, não, só o que me resta é salvá-la, vamos dizer assim. E essa é a forma que ele encontrou de te salvar e vingar talvez a mãe e tudo mais, só que isso cresceu. Aquele ódio não teve fim, entendeu? E aí... Mas eu não sei. Não sei. Sei que o certo é perdoar. Sei que o certo é amar e ser bom. Mas tem situações que isso não é nem um pouco fácil. E aí, pessoal? Peço que ao comentarem, comentem com respeito, ok? Senão não comentem.